Oi, meu nome é Thaisa, a minha dupla é a Ana Beatriz. Nós somos alunas da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, graduadas do curso de Engenharia Química, e esse trabalho ele é referente à disciplina de Cinética Química ministrada pelo professor Dr. Clério Lima Pinheiro, onde nós iremos apresentar a resolução da questão 10 do capítulo 5 do livro Elementos de Engenharia das Reações Químicas, quarta edição, cujo autor é o Fogler. E aí, nessa questão, nós temos um enunciado que apresenta uma reação de decomposição em fase gasosa, onde se tem um reagente, que é o reagente A, dando origem a dois produtos, que é o produto B mais 2C. E aí, essa reação ela é conduzida em um reator em batelada e ela acontece a volume constante. Conforme pode se observar aí na tabela de dados não processados, nós temos 6 experimentos, onde experimento de 1 a 5, eles acontecem em uma temperatura de 100 graus Celsius, enquanto o último experimento, experimento 6, ele se dá numa temperatura de 110 graus Celsius. E aí, só explicando, na primeira coluna da tabela a gente tem a ordem dos experimentos, na segunda coluna nós temos a concentração inicial, dada por CA0 de grama, na unidade de grama-mol por litro, e aí cada valor é correspondente ao seu experimento. E na última coluna nós temos o tempo de meia-vida, que é dado em minutos. E aí, sabendo isso, a partir desses dados, a questão pede para determinar a ordem e a velocidade específica da reação, e essa velocidade específica ela nada mais é do que a própria taxa de reação, conforme nós vamos ver mais para frente. E na letra B, pede para apresentar o valor da energia de ativação dessa reação. E aí, antes de iniciar a resolução da questão propriamente dita, vale lembrar um pouco sobre o que é o método de meia-vida. O método de meia-vida, ele define que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que um reagente seja reduzido até metade da sua concentração inicial. Ou seja, o tempo de meia-vida ele vai ser igual ao próprio tempo da reação, onde vai ocorrer essa redução de reagente. E aí, tendo esses parâmetros de tempo de meia-vida e de concentração inicial, igual aqueles que a gente tinha lá na tabela que foi apresentada, é possível determinar a ordem da reação e a constante da taxa da reação. Bom, partindo agora para o cálculo da equação do tempo de meia-vida linearizada, que é o que a gente busca para resolver a letra A. Temos aqui que o balanço molar de A no sistema citado, ele, como a Thaisa falou, ele está em batelada, em um regime isovolumétrico, onde esse balanço, combinado com a lei da velocidade já vista pela disciplina, conseguimos a equação 1. A equação 1 é dada pela derivada da concentração de A pelo tempo, que é a própria taxa da reação, como a Thaisa falou inicialmente, igualada à constante da taxa de reação multiplicada pela concentração do reagente elevado à ordem da própria reação. Integrando essa equação 1 e levando em conta que no tempo zero a concentração do reagente é a concentração inicial, encontramos a equação 2, que ela é em termos do tempo, onde ela é dada pela razão do inverso da constante da taxa da reação multiplicada pela ordem a menos 1, multiplicando toda essa razão pela diferença entre os inversos também da concentração final e inicial do meu reagente elevado à ordem da reação a menos 1. Reorganizando essa equação para justamente eu conseguir aplicar minhas próximas considerações mais facilmente, ou seja, basicamente fazendo o isolamento do 1 sobre CA0 elevado a alfa menos 1, a gente encontra a equação 3. Considerando que esse tempo ele é o próprio tempo de meia-vida e a concentração final de A ela é dada pela metade da concentração inicial, substituindo basicamente esses valores, a gente encontra a equação 4, que é a equação principal aqui nessa questão, e é a partir dela que nós vamos fazer todos os cálculos. A equação 4 ela é dada pelo 2 elevado à ordem da reação a menos 1, sobre a constante da taxa da reação multiplicada pela ordem da reação a menos 1, multiplicada pelo inverso da concentração inicial do meu reagente elevado à ordem da reação menos 1. Finalmente, aplicando o logaritmo neperiano em ambos os lados da equação, encontramos a equação 5,
que é a própria equação de tempo de meia-vida linearizada que estamos procurando para conseguir prosseguir com os cálculos. O y ou f de x é dado pelo logaritmo neperiano do tempo de meia-vida. O coeficiente angular é dada pela subtração de 1 menos a ordem da reação. E o meu coeficiente linear é dado por essa razão indicada aqui na tela. A partir dessa equação linearizada que a Bia encontrou, a gente consegue finalmente obter o cálculo da taxa, a ordem e a velocidade de reação, que é o que a questão pede lá na letra A. Trazendo de volta aqui os valores que foram apresentados lá naquela primeira tabela, nós temos os dados da reação para obter os dados cinéticos, onde na primeira coluna você tem a concentração inicial, na segunda coluna a gente tem o tempo de meia-vida, que é o próprio tempo de reação, e aí, como é uma reação linearizada, e a partir desses dados aqui a gente vai obter uma regressão linear, a gente precisa calcular o Ln da concentração inicial, dado aí pela essa terceira coluna, e o Ln do tempo de meia-vida, cujos valores estão na última coluna. E aí, com esses valores em mãos, a gente consegue calcular a regressão linear do tempo de meia-vida em função da concentração inicial, onde no eixo de x a gente tem aí o Ln da concentração inicial e no eixo y o Ln do tempo de meia-vida. E aí, feita essa regressão linear, a gente consegue obter a reta da regressão linear, onde o Ln do tempo de meia-vida ele vai ser igual a um coeficiente angular, que depois a gente vai ver que a gente denominou isso como uma constante A1 para poder achar a ordem de reação, onde essa constante A1 ela é no valor de menos 1,0129, e o coeficiente linear dessa equação de regressão, que é dado no valor de menos 2,3529, e ele vai ser utilizado para encontrar a constante da taxa de reação depois. Pode passar. E aí, com esses valores, retomando lá os parâmetros que foram apresentados na equação linearizada pela Bia anteriormente, a gente tem que 1 menos a ordem de reação, ele vai ser igual ao nosso coeficiente angular da regressão linear, e aí a gente obtém para a ordem de reação um valor de 2,0129, e aí se aproxima esse valor para 2, para dizer que é uma ordem de reação de número 2, e aí para encontrar a constante da taxa de reação, a gente faz a reação entre os coeficientes lineares das duas equações, tanto da equação linearizada do tempo de meia-vida apresentada pela Bia, quanto da equação linearizada de tempo de meia-vida que a gente obteve aqui na regressão linear. E aí, realizando essa igualdade e substituindo o valor da ordem de reação que a gente encontrou anteriormente, se tem uma constante de taxa de reação no valor de 10,516 litros por grama mol minuto. E aí, retomando a equação da taxa de reação, que também é a velocidade específica de reação, igual eu falei anteriormente, e substituindo esses valores, nós temos que a taxa de reação, o negativo da taxa de reação, na verdade, ele é igual à constante da taxa, multiplicando a concentração elevado à ordem de reação. E aí, substituindo esses valores obtidos, nós temos que o negativo da taxa de reação ele vai ser igual a 10,516, multiplicando concentração de A ao quadrado na unidade de grama-mol por litro e minuto. E aí, vale se ressaltar que apesar da gente ter realizado esse cálculo utilizando uma equação linearizada, ele também poderia, essa regressão linear também poderia ter sido aplicada para uma regressão não linear dos mesmos dados dos métodos de meia-vida que a gente utilizou aqui na questão. Entretanto, caso a gente tivesse feito por essa metodologia, quando se realizasse a projeção do gráfico, se teria uma maior percepção da acurácia e da precisão dos dados experimentais. Bom, finalmente, na letra B, a questão pede a energia de ativação da reação, e eu não poderia deixar de trazer o conceito de energia de ativação, que como vimos durante o semestre, a barreira energética que os reagentes precisam ultrapassar para se transformar nos produtos é chamada de energia de ativação. Essa energia de ativação, ela pode ser dada por diversas fórmulas, mas eu vou ressaltar aqui a equação de Arrhenius e a equação que vamos usar no próximo slide para realmente fazer o cálculo da questão. Mas focando aqui na equação de Arrhenius, nós observamos que ela também é uma equação linearizada e ela é dada pelo logaritmo neperiano da constante da taxa, igualado ao logaritmo neperiano
do fator de frequência, menos a energia de ativação sobre a constante real dos gases, multiplicada pelo inverso da temperatura. Voltando para a questão 4, como eu mostrei anteriormente, isolando o K, que é a minha constante da taxa, para eu conseguir calcular essa nova constante para aquele último ensaio de número 6 a 110 graus Celsius, encontramos, fazendo as substituições necessárias, claro, um valor novo para essa taxa de 20 litros sobre grama-mol por minuto, multiplicado por minuto, onde a partir desses valores nós conseguimos calcular essa energia de ativação a partir da equação 6, que basicamente faz a relação da constante dos gases ideais, multiplicada pelo logaritmo neperiano da nova constante da taxa do experimento de número 6 sobre a constante da taxa dos outros experimentos, sobre a subtração do inverso da temperatura 1 pela da temperatura 2. Fazendo as substituições, nós encontramos o valor para essa energia de ativação de 76,532 kJ por mol. Terminando assim a nossa questão. Essas foram nossas referências utilizadas. Muito obrigada pelo tempo e pela disponibilidade e até a próxima.